Ok, boa noite a todos, uma vez mais. Bem-vindos a este segundo encontro deste pequeno curso que se chama O Modelo da História da Redenção, no livro de Gênesis. Espero que vocês tenham tido uma semana muito abençoada de leitura, meditação e que o Senhor tenha falado abundantemente ao vosso coração. Um dia, quando a gente estiver juntos, eu quero olhar para esses cadernos e ver o que o Senhor efetivamente falou. De certeza que foram momentos muito preciosos que vocês tiveram com o Senhor. Eu quero começar este segundo encontro com uma breve oração. Depois quero fazer um pequeno resumo, que eu creio que é importante, didaticamente, para entendermos as verdades centrais da primeira aula, que vão ser importantíssimas para entender como devemos interpretar Gênesis 1 e 2, e depois o tema da aula de hoje é aplicar esse caminho hermenêutico que aprendemos em Êxodo capítulo 3 e aplicar essa matriz hermenêutica para entender o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis, e com a aula de hoje já vamos começar a trabalhar essa primeira parte do modelo da história da redenção. Ok? Eu convido vocês a ter este momento de oração. Vamos entregar a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração nas mãos do Deus Todo-Poderoso, do Deus que criou os céus e a terra e que nos criou para estarmos como estamos, na sua presença, escutando dos seus lábios as palavras de salvação. Que o nosso coração encontre paz, que o nosso coração seja transformado, que o nosso coração seja edificado em Cristo e que provemos hoje um pouco da finalidade da nossa criação. Fomos criados para descansar, conhecer e gozar a presença do nosso Criador, através de Jesus Cristo. Vamos clamar ao Senhor. Senhor, queremos louvar-te por estarmos juntos. Somos a tua igreja e o facto de sermos tua igreja já é um grande milagre. Um milagre do teu amor e da tua salvação eternas. Na eternidade tu olhaste para nós. Tu olhaste para a nossa miséria e nos amaste. E decidiste entregar a tua própria vida e a vida do teu Filho para morrer em nosso lugar, para nos ressuscitar, perdoar, para dar-nos a tua justiça, reconciliar-nos contigo, para que hoje sermos chamados de filhos e de povo teu. Obrigado, Senhor amado, porque estamos aqui devido a esse amor sobrenatural que tu tens pelos pecadores. E hoje queremos celebrar a cruz de Cristo. Queremos celebrar esse amor que se manifestou na cruz do Calvário pelo teu povo e esse pacto, Senhor amado, que foi selado com cada um de nós através do precioso sangue de Jesus Cristo. O teu amado Filho, Jesus, é a nossa esperança. E hoje sabemos que tu falarás através da tua palavra, porque tu és um Deus todo-poderoso e que falas, revelas. Tu não és um Deus desinteressado, afastado. Tu és um Deus vivo que falas pessoalmente ao teu povo e habitas no meio do teu povo. Ó Senhor, glorifica-te. Que o Senhor fale, que o Senhor destape os nossos ouvidos e abra os nossos olhos para contemplar-te no teu trono de graça, à destra do Pai, governando sobre todos os principados e potestades. Que o Senhor tenha misericórdia da Espanha e do Brasil. Que o Senhor tenha misericórdia deste mundo que geme pela volta de Jesus Cristo. O teu povo eleva o seu coração a ti e clama para que hoje o Senhor nos mostre, Senhor, nos mostre
e nos faça viver a história da redenção. Perdoa os nossos pecados, abençoa este povo, Senhor amado, o povo e a tua igreja na terra. Em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos irmãos, querida igreja, quero começar por fazer um breve resumo do que nós vimos no nosso primeiro encontro. Vimos no primeiro encontro sobre a necessidade de aprender a interpretar bem as Escrituras. E vimos que, em primeiro lugar, interpretar corretamente as Escrituras não tem que ver com o conhecer e aplicar bem certas técnicas, ainda que essas técnicas possam ser utilizadas. Interpretar corretamente as Escrituras pressupõe estar dominado por certas convicções. E falamos de algumas dessas convicções. A primeira, que o Antigo Testamento é a autoridade para se falar da história da redenção. Jesus reconheceu a autoridade do Antigo Testamento, os apóstolos, a igreja primitiva, e, portanto, apesar de qualquer dificuldade ou preconceito que tenhamos contra o Antigo Testamento, necessitamos com urgência, e esse é um dos objetivos deste pequeno curso, necessitamos resgatar com urgência a autoridade do Antigo Testamento. Sem ele é impossível conhecer a história da redenção. Sem ele, me arrisco a dizer que é impossível compreender e desfrutar e deleitar-se da obra salvífica de Jesus Cristo. Então, que sigamos o modelo de Jesus. Para Jesus, o Antigo Testamento era a Escritura Sagrada, a autoridade, a máxima expressão da verdade de Deus para o homem. Primeiro conceito que necessitamos resgatar: a autoridade. O nosso coração tem que estar consumido e dominado pela autoridade do Antigo e do Novo Testamento. A segunda convicção, que é tão importante para uma interpretação correta das Escrituras, é o conceito de revelação. Vimos que o conceito de revelação implica que Deus, e não o homem, é o autor das Escrituras. Este livro que vocês têm na mão é um livro especial, que apresenta ao homem uma mensagem especial, e essa mensagem especial é fruto da autorrevelação de Deus ao homem. A mensagem das Escrituras não é fruto do homem, porque muitas vezes vocês verão que o homem não poderia escrever e produzir uma mensagem que fala verdades sobre a própria existência e condição do homem. Claramente, este livro teve origem no céu e, portanto, a mensagem deste livro não pode ser considerada como produto de uma época, de uma cultura, de um momento da história. Não, ela é o produto da decisão do homem de revelar-se especialmente, do Deus, revelar-se especialmente ao homem, mostrando que o homem é um miserável pecador e que Cristo, o Filho de Deus, é um glorioso Redentor. Então, este livro é eterno, é atemporal, aplica-se a todas as épocas, a todos os homens de todas as culturas. E o texto básico para compreender o conceito de revelação podemos encontrar em Efésios 3, de 1 a 5. Uma outra convicção que deve dominar a nossa mente e o nosso coração é o conceito de inspiração. Se a revelação fala da auto-manifestação de Deus ao homem, já a inspiração fala do meio, da forma como essa revelação foi descoberta, transmitida e garantida aos homens profetas que escreveram
este livro? Que meio é esse? O Espírito Santo de Deus. Então, texto-chave, 2 Timóteo 3,16. E pelo facto deste livro ser a revelação de Deus, inspirada, e somente nessa condição podemos submeter-nos às narrativas, aos ensinos e também à lei deste livro, com fé e obediência. Fé de que este livro tem um autor, que é Deus, que é veraz, que é santo e que, portanto, é confiável. E obediência, porque este livro tem como objetivo gerar fé em Jesus Cristo. Falamos de uma terceira verdade que deve consumir a nossa mente e governar o nosso coração, que é o conceito de seletividade. Também chamei de seleção, mas aí pode haver algum tipo de confusão com a seleção das espécies. Não estou falando desse conceito agora, mas pelo facto deste livro, da Bíblia, ser o resultado da revelação de Deus através do Espírito Santo, então o Espírito Santo conduziu a cada autor, a cada profeta que escreveu este livro a selecionar os temas que são fundamentais para a salvação em Cristo do homem. Então, dentro da economia de todo este livro, vocês vão encontrar claramente uma seleção de temas. Porquê? Porque esta revelação é especial. Ela fala de uma forma quase monotemática de Jesus, o grande Salvador que morreu pelos grandes pecadores, desde Gênesis até Apocalipse. E, portanto, neste tema, ou neste conceito de seletividade, temos que ter muita esperança e confiança em Deus, que apesar de não encontrarmos aqui, quem sabe, os temas do nosso interesse, porque o tema deste livro é Cristo, Cristo e a sua salvação iluminará todas as demais áreas da existência. Então, quero dar um pouco mais de tempo a este princípio da seletividade ou da seleção. Apresentei para vocês o texto de João, capítulo 20, verso 30, mas quero ler outros dois textos para vocês verem que este princípio da seleção, que é um princípio utilizado pelo Espírito Santo, ele atuou tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Tanto no final do Pentateuco, e vamos ler agora Deuteronômio 29, 29. Deuteronômio 29, 29. Um texto muito conhecido. Quem sabe vocês agora vão ver e ler este versículo a partir deste conceito da seletividade. Veja o que diz o versículo 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Você está vendo? O Espírito Santo utilizando a seleção da revelação para falar dos temas e das verdades que são importantes para a salvação do homem, não revelou todas as coisas. Então, o princípio deste versículo humilha completamente o homem, dizendo: você não pode conhecer tudo sobre o Senhor, o teu Criador. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus. Mas, vejam aqui o princípio da seleção.
as reveladas. Elas pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que sigamos as palavras desta lei. O outro texto, nos Evangelhos, João, capítulo 20. João, capítulo 20, vou repetir para aqueles que não puderam estar na primeira aula, apesar de que ela foi gravada. João, capítulo 20, versículo 30. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e, crendo, tenham vida em seu nome. Uma vez mais, o Espírito Santo selecionou no Evangelho de João 8 grandes sinais. O objetivo não é falar de tudo o que Jesus fez, mas o Espírito Santo levou João a escrever somente sobre 8 sinais. Porquê? Porque a partir da seleção desses 8 sinais, aqueles que lessem, meditassem com fé nessas narrativas e nesses sinais, creriam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e depois de crer, passariam a experimentar a vida eterna no seu nome. E por fim, um último texto do último livro da vida, para que vejam que este princípio da seleção, ele está atuando desde Gênesis até Apocalipse. Se vocês abrem no último capítulo de Apocalipse, Apocalipse, capítulo 22, versículo 18, vocês vão ver o princípio da seletividade exposto com toda a contundência. Veja o que diz o versículo 18 e 19, um texto também muito conhecido. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Então vejam que João descreve este princípio da seleção, levando até às últimas consequências, mostrando como este princípio da seleção deve reger a própria interpretação da Bíblia. Por outras palavras, o que o apóstolo João está dizendo é que uma interpretação das Escrituras que glorifica a Deus e que gera vida eterna é uma interpretação que não acrescenta nem retira nada da palavra de Deus. Então, que o Senhor nos ajude, que o Senhor faça com que o nosso coração e a nossa mente esteja literalmente dominado e consumido pelas convicções que a própria palavra de Deus define para uma correta interpretação das suas narrativas. Então, a Bíblia é o próprio critério de interpretação da Bíblia. Não podemos importar outros critérios nem métodos de interpretação de fora da Bíblia, obrigando a Bíblia a falar o que a Bíblia não quer ensinar. Então, cuidado com essa visão pós-moderna sobre a interpretação de um livro. Se você está um pouco confuso, não esteja. Certamente você ouviu falar que hoje, quando um autor escreve um livro, esse autor morre para o que escreveu e o seu conteúdo renasce para ser infinitamente interpretado pelos seus ouvintes. Esta é uma perspectiva
hermenêutica de interpretação pós-moderna, pois esse tipo de interpretação jamais pode ser aplicado às Escrituras, porque isso significaria ferir o conceito de revelação, de inspiração e de seletividade, porque implicaria retirar e pôr coisas no texto, algo que as Escrituras Sagradas não permitem. Então, irmãos, para terminar este resumo sobre o modo como devemos ler e interpretar as Escrituras, querida igreja, somos uma geração que consome a Bíblia, que consome vários livros, bibliografias extensas sobre as Escrituras. Mas eu quero te perguntar, será que nós estamos sendo consumidos pela palavra de Deus? Será que a palavra de Deus está consumindo o nosso coração a ponto de transformar a forma como estamos lendo e interpretando as Escrituras? Que o Senhor nos ajude a ter fé para obedecer e interpretar as Escrituras como ela merece ser interpretada, como a palavra de Deus. Amém? Muito bem. Depois, na primeira aula, avançamos para uma outra etapa. Vimos que, devido a esse distanciamento gigantesco que existe entre o nosso contexto e o contexto em que foi escrito o Antigo Testamento, precisamos de definir um caminho hermenêutico para entrar e sistematizar a mensagem de cada livro das Escrituras. E a minha proposta para esse caminho hermenêutico é que aprendamos a aplicar as perguntas básicas que utilizamos no nosso discurso oral. Então, quando a gente está numa roda de conversa e quando alguém se aproxima, para que essa pessoa se dê conta do tema que estamos falando e discutindo, ela precisa de colocar ao grupo um conjunto de questões. E as questões você tem aí projetadas. Por exemplo, quem escreveu o livro? Se pergunta sobre a autoria. O que escreveu? Qual foi o tema? Ou qual foi o conteúdo desse livro? Para quem escreveu? Quais foram os seus destinatários? Quando escreveu? Em que momento histórico escreveu aquele tema? E por que escreveu? Qual é o propósito ou qual é a finalidade? Mas vimos também, e avanço um pouco mais, vimos também que, ainda que existem alguns livros da Bíblia, e a gente fez um exercício em cima de Lucas, ainda que existam alguns livros da Bíblia que facilmente se deixam captar por este tipo de perguntas, o mesmo não acontece com o livro de Gênesis. Não sei se você, em casa, tentou aplicar este caminho e estas perguntas hermenêuticas. Quando você aplica estas perguntas ao livro de Gênesis, você continua na sombra, na penumbra. Porquê? Porque você não consegue discernir claramente quem escreveu. Ainda que o título do livro seja Livro de Moisés, você obviamente chega à conclusão que Moisés não poderia estar escrevendo enquanto que o Senhor estava criando o mundo ou enquanto Adão e Eva estavam pecando. Então, o mesmo em relação ao tema. O tema do livro, ou o título do livro, chama-se Gênesis, mas o livro fala de tantas histórias que você tem muita dificuldade em discernir e em definir, o tema, os conteúdos centrais. Da mesma forma, quando você lê os primeiros capítulos de Gênesis, você não consegue responder imediatamente aos destinatários, e muito menos por que o livro de Gênesis foi escrito. Então, é verdade que alguns livros, como é o caso do livro de Gênesis,
não se deixam captar facilmente por este caminho hermenêutico. Mas isso não significa que não existam outros textos na Bíblia que não lancem luz e que nos ajudem a entrar e a interpretar corretamente o livro de Gênesis. E foi isso que fizemos, utilizando esse princípio bíblico de que as Escrituras lançam luz para a interpretação delas mesmas, ou seja, as Escrituras são o melhor método para interpretar as Escrituras. A gente buscou, no encontro de Moisés com o Senhor, ou do Senhor com Moisés, em Êxodo capítulo 3, buscamos encontrar em Êxodo 3 essa chave hermenêutica, esse caminho hermenêutico para reconstruir Gênesis e responder a essas perguntas fundamentais. E qual foi a conclusão que chegamos depois da leitura e meditação desse importante texto de Êxodo 3? Vocês têm aí, o livro de Gênesis foi escrito por Moisés, no Monte Sinai, como uma grande obra teológica que pretendeu reconstruir e fixar a tradição oral israelita para responder teologicamente à origem, ao sentido e à finalidade da libertação que Israel estava experimentando no Egito e no Sinai, e depois para compreender todo esse pacto que o Senhor realizaria com Israel no Monte Horeb. Então, terminando este resumo da aula passada, quero começar então uma segunda etapa. Em que vai consistir essa segunda etapa? Nesta aula eu quero aplicar esse caminho hermenêutico que acabamos de definir através de Êxodo 3, quero aplicá-lo à leitura e interpretação de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. E, num segundo momento, vamos extrair, vamos identificar se existem alguns padrões, alguns modelos importantes para entender a história da redenção. Muito bem, vamos começar então, vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 1 e, por favor, não esqueçam que estamos fazendo uma leitura a partir de Êxodo 3. Em Êxodo 3, vemos que Moisés, junto com os anciãos que estavam no Egito, Moisés teve que restaurar, recompilar, restaurar a tradição oral dos israelitas para responder e definir toda aquela experiência que Israel estava vivendo. Primeiro com a libertação do Egito e depois com a celebração da lei em Horeb. E, obviamente, vimos que em Êxodo 3, Moisés tinha muitas perguntas. Adiantei para vocês que não somente Moisés tinha essas perguntas, mas imagino que os anciãos com quem Moisés falou tinham muitas perguntas depois de escutar essa maravilhosa notícia, que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó tinha escutado o clamor e o sofrimento do seu povo e queria libertá-los do Egito e levá-los para a terra que emana leite e mel. Vocês imaginem que depois dessa notícia, o povo de Deus apresentou a Moisés um conjunto de questões importantes. E Gênesis 1 vai responder teologicamente a cada uma dessas questões. Então, não sei que questões você faria, mas
se eu estivesse no lugar desse povo, a primeira questão que eu colocaria a Moisés é: quem é esse Deus? Quem é esse Deus? E é exatamente assim que começa Gênesis. Gênesis 1 começa por responder a essa pergunta fundamental: quem é esse Deus que se revelou a Moisés e que disse que tem um pacto com o nosso povo a ponto de nos libertar e nos levar para a terra da promessa? Quem é esse Deus? E quando você lê os primeiros versículos de Gênesis, você vê que esse Deus é um Deus eterno. Podemos adiantar que é um Deus eterno, é um Deus infinito e é um Deus todo-poderoso. O livro de Gênesis começa por dizer que no princípio Deus criou os céus e a terra. Diz então que Deus, a pessoa de Deus, é uma pessoa completamente separada da realidade que Ele criou. Deus é eterno. A realidade que Ele criou no espaço e no tempo e, portanto, é finita. Deus é infinito. A realidade que Ele criou é finita. Mas também se diz que Deus é um Deus todo-poderoso. Por quê? Porque claramente, se você avança um pouco mais, se afirma que este Deus criou todas as coisas a partir do nada, simplesmente a partir da decisão da sua vontade em criar o mundo para relacionar-se em amor com Ele. Então vemos que este Deus é um Deus especial. Talvez você, acostumado a escutar sobre este Deus, não entenda o peso destas palavras para esse povo que estava no Egito. O que Moisés estava dizendo com esta apresentação de Deus é que este Deus é um Deus especial. É um Deus completamente diferente dos deuses que os israelitas aprenderam a adorar e a ver a sua adoração no Egito. Porque este Deus é eterno. Os deuses dos egípcios são coisas criadas. Este Deus é infinito. Os deuses dos egípcios tinham cara, eram figuras, era a lua, era o sol, eram coisas, era o rio. Este Deus é todo-poderoso. Ele tem o poder de criar todas as coisas do nada. Enquanto que os deuses do Egito eram deuses não só múltiplos, mas que dependiam do homem e da finitude do homem para a sua existência. Então a primeira declaração que Moisés faz acerca de Deus é que esse Deus, Jeová, Adonai, é o Deus eterno, infinito, todo-poderoso. Mas a apresentação de Deus não termina aqui. Se vocês avançam um pouco mais, diz que este Deus não é um Deus energia, é um Deus pessoal. Ele é um Deus eterno, mas é um Deus pessoal. E vemos na apresentação que Moisés faz deste Deus, 3 pessoas de Deus sendo apresentadas nesta breve introdução. Diz Gênesis 1, versículo 2, era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz
e houve luz. Vemos claramente que Moisés, ao descrever o ato da criação, apresenta o Deus Criador, apresenta a palavra criadora e apresenta também o Espírito de Deus que se movia sobre a face das águas. Aqui nasce o que mais tarde, depois de um longo processo de revelação progressiva que terminará com os grandes concílios da Igreja, aqui vemos nascer o futuro conceito ou doutrina da Santa Trindade. O Deus Criador, a Palavra Criadora e o Espírito que se move sobre a face das águas. Não só esse Deus é um Deus eterno, infinito, todo-poderoso, mas esse Deus também é um Deus tripessoal. Tripessoal. Quem sabe você pode estar assim um pouco preocupado, perguntando, mas João, qual é a relevância da apresentação deste Deus como um Deus pessoal, mas também 3 vezes pessoal? Bom, tem todo o sentido, em primeiro lugar, porque esse Deus é uma pessoa. Em segundo lugar, porque esse Deus é relacional e, como vamos ver, por ser relacional, ele vai definir a relação com o mundo, com o seu modo de criar e de sustentar esse mundo. A relação que Deus tem com o mundo é uma relação pessoal. E por fim, quem sabe esta parte seja um pouco mais filosófica e abstrata, mas também é muito importante. Pelo facto de Deus ser tripessoal, vamos ver que tudo o que Deus vai criar, a natureza, o homem, tem essa dimensão trina. Se explica ao mesmo tempo, e eu sei que esta parte é muito abstrata, mas a partir do facto de que Deus, o Criador, tem uma natureza trina, por essa razão e somente por essa razão, o ser humano pode conhecer as coisas na sua unidade, mas também na sua diversidade. Eu posso dizer a água e eu posso também explicar as mudanças da água. Eu posso ver as coisas na sua essência, mas posso também conhecer e compreender as coisas na sua multiplicidade e na sua relação. Porquê? Porque o Criador tem essa mesma natureza. Ele é uno e múltiplo. Ele é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Muito bem, vemos então que Gênesis busca responder a essas perguntas importantes para reconstruir a história da redenção que o israelita necessitava recordar depois daquele encontro de salvação no Egito e no Sinai. E a primeira resposta que Moisés tenta responder é: quem é Deus? A segunda resposta que Moisés responde já não tem a ver com a pessoa de Deus, a pessoa do Criador, mas tem a ver com o modo como Deus criou o mundo. E o que é que diz o texto? Moisés diz que Deus criou o mundo com o poder da sua palavra. É uma outra manifestação do facto de que Deus é um Deus todo-poderoso. Ele cria do nada e ele cria todas as coisas a partir do poder da sua palavra. Diz no verso 3, disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas.
Deus chamou à luz dia e às trevas chamou noite, passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Uma vez mais, talvez para nós não seja tão significativo escutar que Deus criou todas as coisas através da sua palavra. Mas esta verdade é muito significativa para toda a história da redenção. Porquê? Porque estabelece a forma como Deus não só cria as coisas, mas também governa o mundo, seja o mundo da natureza, seja o mundo do homem. Qual é a forma como Deus governa o mundo? Muita atenção, do invisível para o visível. Esta é a ordem da criação. Deus criou todas as coisas através da sua palavra. Isto significa que o mundo, o visível, foi criado a partir do invisível. Uma verdade que vai ser relembrada pelo autor de Hebreus. Se você abre neste momento em Hebreus, capítulo 11, versículo 3, você vai recordar esta verdade que é tão importante para a história da redenção. Diz o autor de Hebreus que o visível foi gerado pelo invisível. E isso tem grandes implicações para a história da redenção, mas também para a forma como nós vemos o mundo. Hoje vivemos numa geração científica e mais tarde eu vou falar sobre a ciência e quero desde já dizer que a Bíblia não tem nada contra a ciência, desde que a ciência não saia dos seus limites, das suas limitações. Mas o que a ciência nos tem ensinado, e que creio que é uma falsa suposição, é que o mundo deve ser interpretado a partir do visível. Mas não é isso que a Bíblia afirma. Gênesis 1, Hebreus capítulo 11, versículo 3, dizem que o paradigma para ver o mundo e entender o mundo é outro. É Deus, através da sua palavra, que cria, que sustenta, e que governa o mundo. É o invisível que governa o visível. E eu sei que isto é um problema para nós, porque muitas vezes somos levados a utilizar as categorias da realidade visível para avaliar as realidades espirituais e sobrenaturais. E o Senhor, a partir de Gênesis 1, versículo 3, diz que o paradigma é inverso. Então, aqui está um choque que deve levar-nos a avaliar as categorias e as suposições através das quais lemos a Bíblia e também entendemos a nossa realidade como seres humanos e também a realidade do mundo. Mais tarde voltaremos a esta questão. Então, vemos que o Senhor criou com o poder da sua palavra. Isso implica que a ordem da criação é do invisível para o visível, mas vemos também que, ao criar, Deus define desde o início a verdade de cada coisa. Deus define desde o início a verdade e a essência de cada coisa. E este é outro choque. Porquê? Porque fomos ensinados através do pensamento pós-moderno que o homem se deve aproximar da realidade e deve atribuir a essa realidade uma verdade entre as múltiplas verdades que essa realidade pode ter, porque a realidade está em aberto. Não. No ato de criação, Deus define
a verdade das coisas. Deus define o que uma coisa é e o que uma coisa não é. Deus define se uma coisa é boa ou se uma coisa é má. Deus define os valores. Deus define a verdade das coisas. A verdade não está em aberto, esperando que o homem se aproxime e, na sua finitude, atribua a verdade ou defina a verdade. Não, a verdade foi criada pelo Criador desde o momento em que Ele a criou. E vemos isso claramente no texto. Verso 3. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, separou a luz das trevas. Deus chamou à luz dia e às trevas noite. A partir daí, a luz sempre será luz, as trevas sempre será trevas. E temos aqui um outro choque do nosso coração, porque, repito, a pós-modernidade nos levou a pensar que é o homem que tem a responsabilidade de definir a verdade das coisas. E este texto diz que não, é o Criador. E no ato de criação, Deus já definiu a verdade do mundo. Muito bem. Outra afirmação poderosa sobre a forma como Deus criou o mundo. Ainda no versículo 4 diz que Deus criou o tempo. Uau! Não sei se você entende as implicações desta afirmação de Moisés. Diz o texto que passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Quando Deus criou e definiu a luz e separou a luz das trevas, Deus criou a tarde e a manhã, Deus criou o tempo, Deus criou o primeiro dia. Então Deus é o Criador do tempo. E esta verdade estabelece um padrão também muito importante para a história da redenção. Por quê? Porque significa que o tempo é um grão de areia nas mãos do Rei soberano. Deus criou o tempo. Então o tempo, os dias, as horas, os minutos, os segundos, não só são uma criação de Deus, mas também estão debaixo do governo soberano de Deus. Deus faz com o tempo o que Ele quer para realizar os seus planos santos e os seus planos de salvação. E por isso não nos deveria espantar o facto de que, apesar da história da salvação ser uma história que o homem prova no tempo, e por isso é chamada de história da salvação, vemos que essa história da salvação é uma história onde Deus interrompe o tempo e governa o tempo para realizar os seus planos salvíficos para o homem. Então não nos deveria surpreender quando Deus faz parar o sol ao meio-dia. Ou Deus faz com que um dia seja mais curto. Por quê? Porque Deus não é controlado pelo tempo. Não estamos aqui dentro de uma visão grega da existência. Como ocidentais, somos herdeiros de uma visão grega e romana da existência. Para os gregos, o tempo era um Deus, era eterno. E, portanto, todas as coisas estavam debaixo desse tempo e eram controladas e determinadas pela eternidade do tempo. Mas não é isso que as Escrituras estão dizendo. O que Moisés está dizendo é que Deus criou o tempo. O tempo é finito. E, portanto, Deus gera, Deus governa, Deus interrompe o tempo se é necessário
para realizar os seus planos santos e os seus planos de salvação. E a gente vê o tempo todo esta expressão nas grandes narrativas da história da redenção. E ainda que eu não queira entrar agora diretamente neste tema, creio que esta suposição de que Deus criou o tempo é a suposição que nos deve orientar quando temos que responder a essa espinhosa questão. Será que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º? E a partir desta suposição, você tem que responder: por que não? Se Deus é o Criador do tempo, por que não? Deus poderia ter criado em 6 dias, descansado no 7º e depois, a seu belo prazer, fazer com que o tempo transcorresse da forma como nós o conhecemos hoje. Por que não? Se o Senhor é o autor e o rei sobre o tempo. Bom, deixo essa questão aí para que vocês meditem e possamos depois discutir mais tarde e também nos próximos encontros. Então vemos que, em segundo lugar, Moisés está buscando responder à forma como Deus criou o mundo. Deus criou o mundo através da sua palavra. O visível deve ser explicado a partir do invisível. No ato da criação, Deus não só cria as coisas, mas também define a verdade de cada coisa. Portanto, temos que ter cuidado com as limitações impostas pela ciência para determinados assuntos. A ciência determina que devemos ver a realidade a partir do visível. A Bíblia ensina que devemos ver e interpretar a realidade a partir do invisível. E por fim, Deus criou o tempo. Ele é rei e governa soberanamente sobre o tempo. Mas há uma terceira questão que Moisés também quis responder e que também é importante para restaurar essa história da redenção para o povo israelita. E que questão é essa? O que é o mundo? E com que finalidade criou Deus o mundo? E a primeira resposta, que temos para esta questão é que Deus criou o mundo como rei. Desde o princípio, vemos que Deus é eterno, todo-poderoso. Ele cria através da sua palavra. E tudo o que Deus criou faz parte do seu reino, que Ele reina e governa de uma forma soberana. Então, a primeira afirmação que temos sobre o que é o mundo é que o mundo foi criado para ser o reino de Deus. Deus criou, mas também reina o mundo como soberano. Mas que tipo de relação Deus escolheu ter com o mundo? Moisés vai responder esta questão dizendo que Deus decidiu relacionar-se pessoalmente com o mundo através de uma relação pactual. Através de uma relação pactual. Não só Deus cria o mundo, mas Deus vai decidir relacionar-se pessoalmente através de um pacto, e tenho aqui na minha mão uma aliança. Deus decidiu relacionar-se através de uma aliança. Em primeiro lugar, com a natureza e, em segundo lugar, com o homem, a quem criou à sua imagem e semelhança. Muito bem, vamos começar com o modo como Deus criou o mundo. Há um autor que diz que na ordem da criação
claramente podemos ver duas partes. Em primeiro lugar, Deus criou o cenário. Em segundo lugar, Deus criou os autores e pôs esses autores no cenário para eles atuarem. Primeiro o cenário, depois os autores. Que cenário temos aqui? Bom, toda a descrição da criação do mundo, que começa no versículo 3 e se estende até ao versículo 19. Aqui está o cenário: luz, escuridão, dias, firmamento, terra, mar, dia, noite, estações, os grandes luminares, sol, lua, estrelas para governarem as estações, para governarem o futuro trabalho agrícola do homem. Até que, depois de criar o cenário, o Senhor cria os dois grandes atores. Em primeiro lugar, a natureza e, em segundo lugar, o homem. Antes de passar para a criação da natureza, quero destacar algo que o texto destaca. E aqui deixe-me fazer um pequeno parênteses para dizer que sempre que você, na leitura do texto bíblico, vir que o autor está repetindo certas verdades, não tenha medo de concluir que essa verdade é importante para esse autor e para os seus destinatários originais. Então, quero fazer este parênteses para demonstrar que do versículo 14 ao versículo 19, Moisés repete, várias vezes que os astros, os luminares que o Senhor criou, sol, lua e estrelas, o Senhor criou para orientar o homem. Diz o versículo 16, mas é uma ideia que se repete várias vezes: Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite, e repete várias vezes esta ideia. Porquê? Porque ele está apresentando para um público, os israelitas, que a criação de Deus não pode ser alvo da adoração, como os israelitas aprenderam a fazer dos egípcios durante 400 anos. A lua não é um Deus, é uma criação de Deus para orientar o homem nas suas atividades. O sol não é Deus, é criação de Deus. As estrelas não são deuses, são criação de Deus. Servem ao homem. Não podem ser adorados. Então, vemos nesta repetição uma clara teologia que procura denunciar os falsos deuses do Egito, muitos deles que eram adorados pelos próprios israelitas. Muito bem. Quais são os dois grandes atores que o Senhor criou? Primeiro a natureza e segundo o homem. Vemos que a partir do versículo 20 o Senhor decide criar a natureza, todos os seres vivos. Mas o mais interessante é a forma com que Deus decide relacionar-se com a natureza e que fala muito sobre a forma como devemos olhar e entender a verdade sobre a natureza. Veja o que diz no versículo 22. Gênesis 1, versículo 22. Depois de Deus ter criado a natureza, veja o que Deus diz e ordena à natureza. Versículo 22.
Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se tarde e manhã, esse foi o quinto dia. Veja que pela primeira vez o Senhor estabelece um tipo de relação distinto, diferente, com uma parte da sua criação, chamada da natureza. Em primeiro lugar, ele abençoa a natureza. Então, a natureza é o que é na sua capacidade biológica, nas suas leis de causa e efeito. A natureza é o que é como resposta da bênção de Deus. É Deus que faz com que a natureza seja o que é e se comporte como se comporta. Mas não somente Deus abençoa, Deus ordena e pede que a natureza obedeça às ordens do Criador. Bom, não sei como você definiria este tipo de relação que Deus decidiu ter com a natureza. As Escrituras passarão a chamar a esta relação uma relação pactual, uma relação de aliança, uma relação que contém bênçãos e deveres. A natureza é o que é, porque é o resultado da bênção do Senhor, mas a natureza é o que é, também porque ela responde ao Criador, obedece ao Criador. E você deve estar estupefacta, perguntando como é que a natureza, João, obedece ao Criador. Bom, em primeiro lugar, num primeiro nível, a natureza obedece ao Criador frutificando. As próprias leis de funcionamento da natureza são a resposta da natureza à ordem do Criador de frutificar. Mas existe uma outra razão, ou existe uma outra forma da natureza obedecer ao Criador, que é comunicando os atributos do Criador. Comunicando, transmitindo os atributos do Criador. É pelo facto de Deus ter estabelecido uma relação pactual com a natureza, que a natureza existe, tem as suas leis e também é por essa razão que existe aquilo que a gente chama de a revelação natural. O que é a revelação natural? Bom, você já sabe o texto que eu vou utilizar, abra no Salmo 19 e você vai entender que neste tipo de relação pactual de Deus com a natureza nasce a base para a futura revelação natural. O que é a revelação natural? Salmo 19, versículo 1. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite o revela a outra noite. Sem discurso, nem palavras. Não se ouve a sua voz. Mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até aos confins do mundo. Você entende o que é que o salmista está dizendo? O salmista está dizendo que a natureza declara a glória de Deus. Palavras semelhantes vão ser utilizadas pelo apóstolo Paulo para dizer que o homem é indesculpável diante do Criador. Por quê? Porque o homem tem acesso à revelação do Criador através da natureza, através da criação que o Senhor criou. Agora, a pergunta importante, mas por que a natureza proclama o Senhor?
Porquê que um dia fala outro dia? Sem discurso nem palavras. Mas porquê que a natureza revela o Criador? Porque essa é uma forma da natureza obedecer ao seu Criador. É uma forma da natureza, dentro dessa estrutura pactual, de dizer amém e de adorar ao Criador. Então, vocês vejam que não existe espaço neste texto de Gênesis para essa concepção da mãe natureza. Você já ouviu falar? A mãe natureza nos ensina. A mãe natureza fala. A mãe natureza ordena. A mãe natureza determina. Não existe espaço para esse conceito da mãe natureza. Estava há pouco tempo vendo um documentário sobre animais selvagens que a minha filha Júlia, de 9 anos, ama, principalmente de dinossauros. E o tempo todo, de uma forma exaustiva, o narrador dizia: a mãe natureza, a mãe natureza, a mãe natureza. Biblicamente falando, não existe espaço para esse conceito de mãe natureza. Vamos ver mais tarde que foi um conceito inventado pelo coração rebelde do homem para substituir o Criador pela sua criação, pela criatura. Ok? Não existe mãe natureza. Existe uma natureza criada, mantida, governada pela bênção de Deus e uma natureza que responde ao Criador através das suas leis e também responde ao Criador revelando os seus atributos eternos. Glória a Deus. Então, o Senhor criou a natureza, decidiu relacionar-se com ela através de uma relação pactual e vemos que, a partir dessa relação pactual, não existe nada no mundo, não existe nada da natureza que possa ser conhecido fora da sua relação com Deus. Se tudo foi criado na natureza por Deus, qualquer lei da natureza tem que ser conhecida e entendida a partir da sua relação com o Criador. Então, a base da própria ciência está no criacionismo. Eu sei que isto é uma bomba, mas estamos levando a Bíblia e o que estamos entendendo e lendo de Gênesis 1 às últimas consequências. A ciência e aquilo que se chama naturalismo só se sustém se é compreendido num mundo onde Deus é o Rei soberano que tem uma relação pactual com a natureza. Mas deixe-me avançar um pouco mais. Quero falar aqui do segundo ator que Deus criou, o homem, e que pôs no cenário da sua criação. A partir do versículo 26 até ao versículo 30, e depois todo o capítulo 2 falará sobre a criação do homem. Aqui, obviamente, Moisés queria responder a uma pergunta simples, mas importantíssima, por parte dos israelitas. Quem é o homem? Por que foi criado? E com que finalidade? Quem é o homem? Por que foi criado? E com que finalidade? E de uma forma muito simples, para ir avançando mais depressa, o texto bíblico, o texto de Gênesis, responde que o homem foi criado por Deus à imagem e semelhança de Deus. Esta é a primeira afirmação. Versículo 26 e versículo 27. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus.
Que significa isso? Significa que o homem possui todas as qualidades de Deus, mas as possui de uma forma finita e limitada. Cuidado com um certo conceito de imago Dei, de imagem e semelhança de Deus, que é mais grego do que propriamente cristão. Muitas vezes escutamos, a imago Dei é a capacidade do homem de pensar. Não, essa é uma das dimensões da imago Dei. A imago Dei se compõe de todas as qualidades com que o homem foi criado. Qualidades essas que são semelhantes às qualidades infinitas, aos atributos infinitos do nosso Criador. Obviamente, a capacidade de pensar é uma dessas qualidades. Mas, por que não falar da capacidade de amar? Da alma? O desejo de eternidade? Bom, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus e por ter sido o único ser criado com esta característica, o homem é colocado neste cenário, o cenário da criação, para ser um representante de Deus na Terra. Por ser criado à imagem e semelhança de Deus, somente o homem tem a dignidade e tem também o valor e a capacidade para ser um representante do Rei soberano na criação que ele criou. Então, é impossível compreender o homem em toda a sua riqueza fora da imago Dei, fora dessa sua essência de ter sido criado à imagem e semelhança de Deus e no mundo de Deus. E, portanto, vejam as implicações importantes da imago Dei. Pelo facto da essência do homem ser uma imagem e semelhança do Criador, aí, no Criador, é que o homem tem a sua dignidade. Além disso, não existe nada na vida do homem, nenhuma dimensão da vida do homem que seja neutral e que possa ser pensada e vivida de uma forma plena, longe do Criador. Pense numa dimensão sobre a sua vida. A sua alma, o seu casamento, a sua família, a criação dos seus filhos, a ética, como você decide viver, a estética, o que você vê como belo, falando até do lazer. Não existe nada, nenhuma dimensão da vida do homem que seja neutral e que possa ser vivida longe desta relação criatura-criador. Obviamente, o Senhor não só criou o homem à sua imagem e semelhança, mas diz o texto que Deus decidiu estabelecer com o homem também uma relação pactual. Se você olha para as palavras utilizadas, você vê que se repetem as duas dimensões que estavam presentes na relação que Deus estabeleceu com a natureza. Depois de ter criado o homem, Deus
abençoa o homem e lhe dá ordens. Abençoa o homem e lhe dá ordens. Literalmente, Deus abençoa o homem com a sua imago Dei, dá ao homem o poder e a capacidade de criar outros filhos de Deus, aquilo que mais tarde vai ser chamada da descendência do pacto, mas Deus também dá ao homem o poder e a responsabilidade de dominar, de ser um representante de Deus na terra e de fazer tudo isso para a honra e glória do seu Criador. Então, o homem nunca pode ser entendido fora desta relação pactual com o seu Criador. Uma relação pactual que implica bênçãos e maldições. João, onde você vê essas bênçãos e essas maldições? E agora quero dar já um salto para o capítulo 2. O capítulo 2 de Gênesis procura aprofundar o tipo de relação que Deus estabeleceu com o homem. Então, começa por recordar como o homem foi criado, depois, onde Deus colocou o homem no jardim do Éden, a finalidade e a responsabilidade do homem, ou seja, de cuidar do jardim e da terra do Senhor, mas depois estabelece claramente os termos dessa relação, os termos desse pacto entre Deus e Adão e Eva. Que termos são esses? Obviamente vou saltar o texto porque não temos tempo. Podemos lê-lo claramente em Gênesis 2, versículo 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, mas dá uma tarefa com responsabilidades. E uma tarefa e uma relação que possui bênçãos, mas também possui deveres. E tanto essas bênçãos quanto esses deveres pactuais são administrados através de uma lei. Vejam que Deus diz: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Aqui começa a história do pacto. E aqui temos, então, o primeiro padrão de como deveria ser administrada essa relação entre o homem e Deus, ou entre Deus e o homem, se você preferir. É uma relação desigual, obviamente. O rei soberano decide abençoar o homem e lhe dá uma responsabilidade, e o homem recebe essa responsabilidade e deve responder em obediência ao seu Criador, obedecendo à lei do pacto. Que lei é essa? Pela primeira vez temos a definição da lei do pacto. Que lei é essa? Acabamos de ler: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Pacto, bênçãos, deveres, obediência, bênçãos, desobediência, maldição, lei, que mostra, que exibe
como deve ser a relação entre Deus e o homem. Se obedeces, és abençoado. Se não obedeces, sofrerás o fruto da desobediência, que é a morte. Bom, caminhamos bastante e gostaria de ocupar os próximos 10 minutos sistematizando de uma forma melhor este padrão, este modelo inicial da história da redenção. Peço então a vossa paciência por mais 10 minutos e depois passaremos para as perguntas e as respostas. Vemos então que a história da redenção começa com o primeiro modelo, o modelo da criação. Gênesis 1 e 2. E nesse modelo temos três histórias. Três histórias. Primeira história, a história do reino. A história do reino. Segunda história, a história do pacto. E em terceiro lugar, a história do mediador, ou se vocês preferirem, a história do homem como representante de Deus. História do reino, história do pacto e história do mediador. Então, o que nós podemos identificar claramente é que já no modelo da criação encontramos a origem da história da redenção. E essa história da redenção, a história da redenção, é o resultado de três grandes histórias. Vamos repetir? A história do reino, a história da aliança e a história do mediador ou do representante de Deus. As Escrituras são o resultado dessa revelação progressiva, onde gradualmente cada uma dessas histórias vai evoluir para alcançar o seu auge na cruz de Cristo, quando o nosso Salvador exclamou: está consumado. Quando Cristo exclamou: está consumado, ele estava falando que a sua obra na cruz era o culminar e a conclusão de três grandes histórias. Da história do reino, da história do pacto e da história do mediador. E tenho mais 3 minutos, quero dar para vocês a definição do que é o reino de Deus, a partir de Gênesis 1, do que é o pacto, a partir também de Gênesis 1 e 2, e quero dar um pequeno resumo, tanto da história do reino, quanto da história do pacto, para que vocês possam ver essa evolução das três histórias ao longo de toda a Bíblia. Então, por favor, definição. O que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? Obviamente, a partir do modelo da criação, a partir de Gênesis 1 e 2. O que é o reino de Deus? Espero que vocês possam estar anotando. O reino de Deus é o povo de Deus como representante de Deus, debaixo do governo e da bênção de Deus. Vou repetir. O reino de Deus é o povo de Deus, como representante de Deus, debaixo do governo e da bênção de Deus. Ao longo das Escrituras, o Espírito Santo foi revelando gradualmente o desenvolvimento desta história do reino. Vimos em Gênesis 1 e 2 o modelo do reino. O modelo do reino.
Em segundo lugar, em Gênesis 3, vamos ver o reino afetado pelo pecado. O reino afetado pelo pecado. Em terceiro lugar, vamos estudar em Gênesis 12 e 17 o reino prometido a Abraão. O reino prometido a Abraão. Em quarto lugar, mais tarde, nas Escrituras, vamos ver o reino parcial. O reino parcial. Primeiro Deus escolhe Israel, o seu povo, para ser o seu reino e habitar no meio do seu povo. Devido ao pecado, à quebra do pacto, Deus levanta um rei. Mas devido ao pecado e à imperfeição desses reis, o Senhor promete em 2 Samuel, capítulo 7, ao rei Davi, que ele haveria de estabelecer um reino eterno a partir do seu descendente. E por isso se chama um reino parcial, ou seja, um reino que foi parcialmente vivido pelo Senhor no meio do seu povo. Porque parcialmente vivido devido às limitações do pecado e da rebelião do seu povo, e também parcialmente vivido no tempo da monarquia. Num quinto momento da história do reino, vamos ver o reino profetizado pelos profetas. Todos os profetas falarão sobre a vinda de um novo reino, de um novo rei, desse servo rei que trará um novo reino. Um reino já não externo, mas um reino que implicará a mudança do coração, da lei gravada no coração dos homens. E por fim, entrando já no Novo Testamento, o reino presente ou o reino consumado. O reino presente começa com a declaração de Marcos, capítulo 1, versículo 15. O reino dos céus está presente. Povo de Deus, é necessário arrependimento. E na cruz do Calvário, o reino foi consumado pelo Rei Jesus. Mas a história do reino não termina na cruz. Depois da cruz e da ressurreição e de Cristo assentar-se à direita, da destra do seu Pai, vem um novo momento da história do reino. O reino proclamado pela sua igreja. O reino proclamado pela sua igreja. E por fim, em Apocalipse, o reino perfeito. O reino perfeito. Vejam como em Gênesis vemos o início da história do reino, uma história que vai ser essencial para entender o modelo da história da redenção. Por fim, quero falar da segunda história, da história do pacto, ou, se vocês preferirem, da história das alianças. Mas primeiro quero definir o que é uma aliança. A partir de Gênesis 1 e 2, que podemos definir sobre a natureza de uma aliança. Escrevam aí, por favor. A aliança é um acordo, um compromisso entre o Deus soberano e as suas criaturas. A aliança é um acordo, um compromisso entre o Deus soberano e as suas criaturas, por meio do qual Deus promete bênçãos, em caso de obediência
e maldições em caso de desobediência. A aliança é um acordo, compromisso entre o Deus soberano e as suas criaturas, por meio do qual Deus promete bênçãos em caso de obediência e maldições em caso de desobediência à lei do pacto. Faltava essa última expressão, à lei do pacto. E, da mesma forma que temos uma história do reino, ao longo das Escrituras temos uma história do pacto que vai alcançar o seu auge e a sua conclusão na cruz do Calvário. E rapidamente quero falar dos 7 grandes pactos da história da redenção e aqui termino esta segunda aula. Muito pouco tempo, mas já dá para aprendermos um pouco mais. Quais são essas 7 grandes alianças? 4 delas vamos estudá-las no livro de Gênesis. Primeira aliança, aliança da criação, acabamos de ver. Primeira aliança, aliança da criação. Gênesis 1, 26, 30. Aliança da criação. Segunda aliança, aliança da redenção. Aliança da redenção. Gênesis 3, 15. Gênesis 3, 15. Terceira aliança, aliança da preservação. Aliança da preservação, também chamada de noética. Gênesis 9, de 1 a 11. Quarta aliança, aliança da promessa. Aliança da promessa. Gênesis 12, de 1 a 4. Gênesis 15 e também Gênesis 17, os 3 textos juntos para entender a aliança da promessa feita por Deus a Abraão. Quinta aliança, aliança da lei. No Monte Horebe, Êxodo 19 e 20. Sexta aliança, aliança do reino, 2 Samuel 7. 2 Samuel 7, aliança que Deus faz com Davi. E, em último lugar, sétima aliança, a aliança da consumação, quando Cristo, na cruz, João 19:30, proclama: está consumado. Cristo estava morrendo para consumar a história do pacto, estabelecendo com o seu povo um novo pacto através do seu nome. Bom, quero terminar com as palavras de J.I. Packer, uma vez mais, honrando a esse servo do Senhor que faleceu a semana passada, com 93 anos. J.I. Packer disse numa das suas obras que sem a história do pacto é impossível compreender quem Deus é, a criação, ou seja, o mundo, o que é o povo de Deus, e é impossível entender as próprias Escrituras Sagradas. Então, obrigado pelo tempo. Muitas coisas eu não falei, obviamente, porque peço que neste curso a gente faça um esforço para detectar no texto os padrões, ou seja, os modelos da história da redenção. Porque era essa história da redenção que Moisés queria resgatar e ensinar ao povo de Deus que estava no Monte Horebe. Ok? Muito obrigado
e vamos passar então para esse momento de perguntas e respostas. Será que hoje, ao observarmos a ação predatória do homem em relação à natureza, há uma reprodução da desobediência dos primeiros representantes da humanidade que não aceitaram o primeiro limite estabelecido por Deus? Sim, com certeza. Com certeza. Quando chegarmos a Gênesis 3, nós vamos ver que uma das consequências do pecado, uma das consequências da desobediência do homem ao pacto com o seu Criador foi ter se transformado, digamos, num mau jardineiro, num péssimo jardineiro. Então, a consequência do pecado e da rebelião do homem para com o seu Criador, obviamente faz com que o homem deixe de exercer os seus deveres para com o mundo, de cuidar do mundo e de dominar o mundo para glorificar o Criador. E o homem, como você falou, o homem, devido à sua rebelião com o Criador, ao invés de cuidar do mundo, o homem passa a ter uma ação predatória sobre o mundo. Então ele passa a exportar para o mundo a condição do seu próprio coração. O que levou mais tarde o apóstolo Paulo, em Romanos, a dizer que a própria criação geme esperando a revelação dos filhos de Deus. A própria revelação geme o novo homem em Cristo. Então, o cristianismo não só promove e prega a salvação do homem, mas a própria salvação do homem, a regeneração do homem, o caráter de Cristo deve levar o cristão a rever a sua relação com a natureza, com o seu entorno. Então, a própria salvação é já uma salvação ecológica. O problema é que hoje a ecologia passou a estar escravizada a partir de uma concepção da natureza que é a tal mãe natureza. E porque a verdadeira ecologia deveria ser uma ecologia bíblica. O regenerado cuida da natureza. Então, se você diz que é filho de Deus, povo de Deus e anda por aí jogando papel no chão e não cuidando da natureza, alguma coisa está mal na sua relação com o Senhor, porque você foi salvo para uma nova relação com o Criador, mas também para uma nova relação com a natureza que pertence ao Senhor, Então o cristão tem que ser sempre um ecologista, não um ecologista a partir da mãe natureza, do naturalismo, mas um ecologista biblicamente falando, ok? Excelente pergunta. Ok, pastor, obrigada. A próxima pergunta foi eu mesma que fiz. Na verdade, sobre o que representa essa árvore do conhecimento do bem e do mal, porque é uma coisa que é muito interpretada e questionada, né, e colocada de muitas maneiras, né, de modo que parece que Deus, de alguma maneira, desejava que o homem não tivesse conhecimento, né? Então existe toda essa interpretação do mundo aí contra a ideia de que Deus é contra o conhecimento, né? Ou é contra a nossa consciência de todo o conhecimento, né? Então, claro. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre o que claro. representa esse conhecimento do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela está, ou ela é citada por Deus junto com a árvore da vida, obviamente da vida eterna. Então, o que deve ser entendido é que tanto o conhecimento dessa árvore quanto a vida da outra árvore, porque eram duas árvores, uma árvore do conhecimento e uma árvore da vida, tanto esse tipo de conhecimento quanto essa vida eram eternos. Então, dentro dessa relação pactual
entre o Criador e o homem, tanto a árvore do conhecimento do bem e do mal, quanto da vida, são limitações que o Senhor estabeleceu para deixar bem claro que o Criador é eterno e que as criaturas são finitas. Ok? Então, é um limite. Qualquer relação tem regras e limites, não é verdade? Qualquer relação, seja uma relação de amizade, na empresa onde trabalhamos, na igreja, no casamento, qualquer tipo de relação, qualquer tipo de pacto tem limites, tem regras. E uma das regras que o Senhor estabeleceu é que o homem teria que aprender a ser feliz com o facto de ser criatura finita. Feliz com o tipo de conhecimento e não buscar o conhecimento de Deus, nem ser eterno como Deus é. Então, claramente se vê aí que essas duas árvores procuram estabelecer uma limitação entre o Criador e as criaturas. E você fez bem em ter citado, ou ter feito esta pergunta, porque com a rebelião do homem, que vamos estudar no próximo encontro a partir de Gênesis 3, uma das consequências da rebelião do homem é, ou foi, esse desejo de ser como Deus, de tentar mudar a sua natureza de criatura e passar a ser o Deus da sua própria vida. Então, tem todo o sentido que, desde o início, nessa relação pactual, o Senhor tenha colocado limites, dizendo para o homem que você pode ser feliz sendo criatura de Deus. Este é o ponto. Você pode ser feliz, você pode ser completo, você pode ser bem-aventurado sendo criatura de Deus. Não deseje ser o que você não é, o que você não foi criado, ou para aquilo que você não foi criado. Deus impôs algum limite em relação à árvore da vida ao homem? Claro. Como eu acabei de falar, Deus estabeleceu o homem para que ele seja feliz como criatura de Deus. E, portanto, tanto a árvore da vida quanto a árvore do conhecimento do bem e do mal são um limite para que o homem não deseje conhecer e ser como Deus. E, portanto, a árvore da vida já possui uma clara limitação. Creio, estou convencido que quando a gente chegar a Gênesis 3, vai ser mais claro o que significa a árvore da vida e porque o Senhor, depois do homem ter pecado, o Senhor impediu que o homem tocasse e comesse do fruto da árvore da vida. A resposta simples é que se o homem, depois de pecar, comesse do fruto da árvore da vida, o homem seria um pecador eterno. É isso. Pecaria eternamente. E por isso o Senhor o expulsou e impediu que ele tocasse e comesse do fruto. Ok? Mas já chegaremos em Gênesis 3. Eu creio que à medida que vamos progredindo e estabelecendo os padrões e os modelos desta história da redenção, creio que cada vez esses padrões ou esses modelos vão ficar mais claros na nossa mente e agradeço muito o vosso esforço. Eu sei que é um esforço muito grande deixar agora de lado aquelas perguntas que nós temos particulares para olhar somente para os modelos, mas creio que é assim que a Bíblia nos ensina a entender a história da salvação. Muitas vezes conhecemos e estamos sempre persistindo nas mesmas perguntas e deixamos de conhecer o todo, essa
maravilhosa história da redenção que é tão importante para a nossa vida. E creio que é muito didático começar de uma forma diferente. Primeiro temos que conhecer a história da redenção, para que, a partir da história da redenção, podamos entender os versículos mais particulares das Escrituras. Ok? Não se esqueçam de continuar a caminhar com a palavra de Deus e a escrever o vosso diário com o Senhor. Amém? Deus abençoe muito. Obrigado aí pela vossa paciência.